El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Pela primeira vez na história do México, uma mulher assume o comando do país. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. A quarta transformação, projeto político iniciado por López Obrador, sobe um novo degrau. O líder carismático dá lugar agora a líder com perfil de gestora, firme e estratégico. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Ela assume não só o cargo mais alto do país, mas também um papel histórico: representar pela primeira vez milhões de mulheres mexicanas em um país marcadamente machista. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Presidenta, doutora em engenharia ambiental, cientista. Essa é Cláudia Sheinbaum Pardo, a nova presidenta dos Estados Unidos mexicanos. Ser una dama de hierro. La dama de hierro mexicana. Es una mujer de hierro. Qué cabeza fría, ¿no? Sí. Olá, eu sou o jornalista Matheus Cerqueira e você está ouvindo o podcast Cláudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana. Uma produção em 4 episódios que explora os principais desafios enfrentados pela nova mandatária do México, das tensas relações com os Estados Unidos de Donald Trump, a continuidade do projeto político conhecido como Quarta Transformação, passando pelo embate acalorado da reforma judicial, para, por fim, chegar a um dos problemas mais complexos do país, os cartéis. E este é o segundo episódio, a Quarta Transformação e a Ascensão de Sheinbaum, no qual você vai conhecer a trajetória política da presidenta e entender como ela vem conduzindo as reformas herdadas do ex-presidente, mas imprimindo sua própria marca no executivo mexicano. Y si usted pudiera definir el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una sola palabra, ¿cuál sería? Pues mucha firmeza. Es una mujer de hierro y porque sí, imagínense, se tiene que enfrentar, es la primera mujer presidenta de México y se tiene que enfrentar hacia todos los presidentes del mundo, imagínense. Honestidad. ¿Honestidad? Sí. ¿Por qué? Porque lo que dice lo cumple. Pues yo digo que sería un gobierno para los derechos de las mujeres. Sería cambio. ¿Para bueno, para malo? Buen cambio, sí, no, buen cambio. Y que beneficia a todos los mexicanos. Incierto. ¿Por qué? Porque ahorita que está empezando puede decir muchas cosas, así de no, sí, yo les prometo, puntos suspensivos. Pero al final, conforme vaya pasando el primer año, nos vamos a dar cuenta si en efecto subió o bajó qué. Hay gente que se emociona con que subieron el salario, sí, y todo lo demás también. Progresista. ¿Progresista? Sí. ¿Por qué? Porque está modificando las cosas. Estas foram algumas das definições que captei em frente ao Palácio Nacional em conversas com cidadãos mexicanos sobre o governo da Sheinbaum. Mas quem é essa política que desperta tantas definições? De dama de ferro a progressista, de liderança a incerto. Bom, antes de mergulharmos nos desafios do início de sua gestão, é importante conhecer um pouco dessa personagem e o contexto histórico da sua agenda política. Cláudia Sheinbaum Pardo nasceu na Cidade do México em 1962.
Filha de uma cientista e de um engenheiro, cresceu em uma família judia não praticante de classe média alta. Na Universidade Autônoma do México, foi militante do movimento estudantil progressista. Na mesma faculdade, se formou em física, conquistou seu doutorado em engenharia de energia e deu aulas como professora titular. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho. Escreveu mais de 100 artigos científicos e ajudou a construir políticas públicas voltadas ao meio ambiente dentro e fora do México. Participou do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ganhador de um prêmio Nobel da Paz em 2007. Mas a virada política veio mesmo nos anos 2000, quando assumiu a Secretaria do Meio Ambiente da Cidade do México, sob a chefia do então governador López Obrador. Um convite que marcou o início da sua trajetória como figura pública de destaque. A partir dali, começou a pavimentar o caminho rumo à presidência. Eu sou parte de um movimento social histórico e o movimento que representa Andrés Manuel López Obrador e milhões de mexicanos que estuvimos aí. Ela foi prefeita da região de Tlalpan, a terceira maior região da Cidade do México. Depois, em 2018, governadora da Cidade do México, sendo também a primeira mulher a ocupar o cargo. No entanto, em 2023, deixou o mandato para disputar a presidência pelo partido Movimento de Regeneração Nacional, mais conhecido como Morena, e venceu. Aqui está o equipo e agora vamos a escucharlo aqui no coração da Ciudad de México. El primer mensaje frente a ustedes de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Amigas, amigos, muchas gracias por esperarnos hasta esa hora. ¡Sí se pudo! Alcanzamos cerca de 35 millones de votos. Em 2 de junho de 2024, Claudia Sheinbaum foi eleita com mais de 60% dos votos em uma eleição limpa e atestada pelo TSE mexicano. Para o especialista em América Latina e professor de Relações Internacionais da USP, Rafael Duarte, a vitória da Sheinbaum foi um marco histórico para o México e para as mexicanas. Desde o ponto de vista da chegada de uma mulher a presidente, é um marco histórico no México, não? Essa a mulher na história daquele país em chegar a mais alta magistratura do país. Num país em que as mulheres sempre tiveram um lugar subordinado na vida política do país, né? Ele acrescenta que o desafio da Sheinbaum em chegar à presidência e administrar o país é comparado aos desafios dos grupos de mulheres que foram soldadas durante a Revolução Mexicana. Esses agrupamentos femininos ficaram conhecidos como Adelitas. As Adelitas eram as mulheres que na Revolução Mexicana o governo, o Pancho Villa, o Emiliano Zapata levavam para a Revolução. Então, inclusive tem um corrido, um tipo de música mexicana, não? Muito famoso. Se a Adelita se fosse com outra, seguiria por terra e por mar, não? A chegada de Claudia Sheinbaum na política mexicana é como a rebelião das Adelitas. É um marco fundamental, não? O simbolismo é forte, mas junto com ele vem o peso de uma promessa: dar continuidade e ao mesmo tempo dar forma própria chamada Quarta Transformação. Mas o que de fato significa essa tal Quarta Transformação? Bom, eu fiz essa pergunta ao respeitado historiador e analista político mexicano Lorenzo Meyer, e ele me respondeu o seguinte:
Yo la veo como lo que Andrés Manuel propuso, un cambio de régimen, de las reglas escritas y las no escritas, de cómo se maneja el aparato de poder del que depende la distribución o redistribución de los bienes y servicios que la estructura gubernamental da a la sociedad. 4T es centrar en algo que no existía en nuestra historia, que es el proceso electoral. Siempre hemos tenido elecciones y nunca han servido para nada porque no tenían el contenido de la 4T. Quando o professor Lorenzo Meyer fala em câmbio de regime ou mudança de regime, ele está falando justamente disso, da chegada de López Obrador ao poder com um modelo progressista de governo. Isso depois de mais de 3 décadas de domínio de governos com orientação neoliberal, período marcado pelo aumento da desigualdade, cortes em programas sociais e do avanço de interesses privados sobre os serviços públicos, mas também por sucessivas eleições sob suspeitas e algumas com fraudes comprovadas. Como em 1988, quando houve uma queda repentina do sistema de apuração de votos que gerou a famosa expressão entre os mexicanos "se cayó el sistema". A interrupção favoreceu o candidato neoliberal Carlos Salinas de Gortari. Hoje, documentos desclassificados da Secretaria da Defesa Nacional indicam que o governo da época mobilizou forças estatais para garantir a manipulação do resultado. Que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información. Nos acaban de confirmar la información que realmente el sistema de cómputo no está funcionando, está callado. Já em 1994, o México viveu outra eleição decisiva. O candidato do PRI, Partido Neoliberal, era Luiz Donaldo Colosio, apadrinhado de Carlos Salinas de Gortari. Ele representava o mesmo projeto neoliberal, mas com um discurso diferente. Falava em combater a pobreza, em reformar o sistema político, tentava dar um rosto mais social ao modelo econômico. Isso acabou incomodando setores dentro do próprio partido. Poucas semanas depois do início da campanha, Colosio foi assassinado num comício em Tijuana. Eu vejo México com hambre e com sede de justiça. Donaldo era un híbrido, era político renovador y eso era nuevo. Quería aprovechar el movimiento para tratar de hacer lo imposible, que es transformar al PRI. México es la dictadura perfecta. Él quería cambiar el sistema político mexicano. ¡Vamos a ganar! Próximo presidente de México. Ese fue Luis Donaldo Colosio. Mas os problemas nas eleições não pararam por ali, já que nas eleições de 2000, um relatório do Tribunal de Contas do México, a Auditoria Superior da Federação, revelou o uso ilegal de recursos da petroleira estatal Pemex para financiar campanhas do Partido Neoliberal. O caso ficou conhecido como Pemex Gate. Francisco Labastida. Luego de 72 años en el poder, el PRI conoció la derrota. El PRI cometió fraudes electorales me refiero. Con el sinaloense Francisco Labastida, quien quedó en segundo lugar. En 2001, Labastida fue señalado por el caso Pemex Gate, donde se reveló que se usaron fondos del sindicato petrolero para financiar su campaña. Já em 2006, a eleição presidencial vencida por Felipe Calderón foi marcada por uma diferença mínima de votos e denúncias de irregularidades. Embora o Tribunal Eleitoral tenha validado o resultado, observadores internacionais como a União Europeia apontaram falta de transparência no processo. La diferencia de votos no era tan amplia. En el conteo resultó victorioso Calderón con 15.284 votos, mientras que Obrador tuvo 14.156.350. En tercer lugar estaba Roberto Madrazo del PRI con 9.301.441 sufragios. En primer lugar, había suficientes elementos de dudas y suficientes irregularidades como para suponer que podía haber un fraude y en consecuencia debería actuarse en el sentido de permitir un recuento suficiente para tener seguridad. Por último, em 2012, a eleição de Henrique Peña Neto também foi envolta em polêmicas. Organizações civis denunciaram a compra de votos e favorecimento por parte da grande mídia, especialmente da TV estatal Televisa. Leo el reportaje de Tuchman de The Guardian sobre archivos de computadora que llegaron a esta periodista
y que le permiten titular la nota con que ligan trucos sucios de televisora con el favorito a la presidencia de México, que la televisora habría vendido cobertura favorable a prominentes políticos. Esta traducción de Noticias MBS con Irving Huerta, que la realizó, dice lo siguiente: la televisora más grande de México vendió cobertura favorable a prominentes políticos en sus espacios de noticias y en sus programas de entretenimiento, y usó los mismos programas para desprestigiar a un líder de la izquierda, según documentos a los que accedió The Guardian. Como vocês poderão acompanhar, foram 4 eleições de conchavos políticos que, segundo Meyer, contou com respaldo silencioso dos Estados Unidos da América. Luego hemos visto algunos documentos en donde Estados Unidos apoyó esa idea de prolongar el control político de México desde la derecha, abriendo al bipartidismo. E foi nesse cenário de desconfiança eleitoral e de domínio neoliberal que López Obrador surgiu como uma alternativa. Pero otra izquierda se fue organizando en la figura de Andrés Manuel López Obrador, una figura carismática que no pensaba que la revolución armada pudiera ser el instrumento de cambio, sino una movilización democrática desde abajo, en las ciudades, luego ya en el campo, construyendo células que exigían elecciones limpias, que nunca hubo en México elecciones limpias, nunca. Todas estaban controladas. Como aponta o historiador, essa nova esquerda exigia algo basilar no processo eleitoral, mas nunca garantido no México: eleições limpas. Essa mobilização foi ganhando força, até que em 2018 veio a virada. Obrador venceu. Nesse contexto, ele inicia o que ficou conhecido entre os mexicanos como a Quarta Transformação, também conhecida como 4T ou Quarto Momento Histórico do México, depois da Revolução Mexicana em 1910, da separação entre Igreja e Estado em 1857 e da independência do México em 1821. A 4T passa a introduzir, então, uma série de reformas em diferentes setores, desde o energético, judicial e eleitoral, e também em segmentos mais sociais, a exemplo da saúde, educação e moradia, com base no humanismo mexicano, que o historiador Lorenzo Meyer define como uma ruptura. Desde mi óptica, desde mi visión de la historia mexicana y del sistema político mexicano, sí se trata de una ruptura a fondo. Es un nuevo régimen el que tenemos y apenas estamos entrando en la etapa de hacerlo funcionar. E é desse movimento, a 4T, que Claudia Sheinbaum herda seu maior capital político, o apoio popular. Um apoio vindo de mexicanos e mexicanas de diferentes regiões e classes sociais, como eu mesmo pude observar no dia 9 de março, quando estive na Praça da Constituição para a prestação de contas da presidenta Claudia Sheinbaum. No entanto, esse capital político, segundo a analista de risco Marina Pera, da Control Risks, foi tomado emprestado, e como todo empréstimo, precisa ser bem administrado. Ela herdou também a popularidade do AMLO, ela pegou emprestado esse capital político do AMLO e foi eleita, uma eleição muito expressiva, com muita folga, e é um governo fácil, né? Você herdar uma aprovação política uma aprovação popular tão alta, você precisa manter, né? E ela tem excedido as expectativas. A força desse apoio, somada à postura e às ações estratégicas da Sheinbaum na agenda doméstica e nas relações com os Estados Unidos, refletiu rápido. Ela ultrapassou os 80% de aprovação, segundo pesquisas de diferentes institutos mexicanos, como o Buendía y Marqués, Enco e do jornal El Financiero. Além disso, foi reconhecida pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2025. Mas longe de ser uma política que conquista pelo carisma, como seu antecessor, a mandatária mexicana chama atenção por outros aspectos. No caso, a firmeza, a consistência e o preparo técnico na condução da sua gestão, como destaca o historiador Lorenzo Meyer. Y Andrés Manuel, a mi juicio, tomó una decisión que pocos ejemplos hay en la historia, teniendo una popularidad enorme, y él decidió que terminada su presidencia, él desaparecía. Es el líder carismático que decide desaparecer cuando su poder está en la parte más alta y dejar que el partido empiece a desarrollar sus propios cuadros, ya no carismáticos,
sino ya políticos profesionales de izquierda, y colocó a Claudia Sheinbaum producto 100% de la Universidad Nacional de la Academia. Ou seja, a presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta agora um momento em que o carisma precisa dar lugar à efetividade política. Ela assume o México com desafios profundos e o peso de um legado. Legado esse que também impõe o desafio de superar a imagem quase patriarcal de López Obrador. Uma autonomia total da personalidade do López Obrador é muito difícil no curto prazo. Mas, de outro lado, há que levar em conta que não se trata de uma figura, a Cláudia, que nasceu para a política ontem, não? Sino que já tem uma ampla experiência. Essa experiência mencionada pelo professor da USP é justamente o que permite a Sheinbaum assumir com naturalidade uma agenda que não começou com ela, mas que agora está em suas mãos, como observa Marina Pera. A agenda legislativa e a agenda de reformas é o principal legado do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO. Ele que introduziu esse pacote de reformas em fevereiro do ano passado, e a Sheinbaum herdou esse pacote como um compromisso que ela tinha com o AMLO. Então, ela está tendo que dar continuidade, sem muitas dificuldades, porque o partido Morena tem um completo domínio sobre o Congresso. Então, essas reformas estão sendo aprovadas com poucas mudanças, e a Sheinbaum é muito firme no compromisso dela em realmente continuar esse projeto do AMLO. Com a ampla maioria do Morena no Congresso e a continuidade das reformas iniciadas por Obrador, a presidenta Sheinbaum consegue avançar com folga os projetos do governo. No entanto, para nós brasileiros, que estamos acostumados com um país extremamente polarizado e com uma queda de braço entre executivo e legislativo, a falta de contrapontos significativos da oposição mexicana, hoje fragmentada e sem lideranças fortes, pode parecer estranho. Mas, dentro do México, essa correlação de forças tem permitido aprovar medidas com agilidade e reforçar a governabilidade de um projeto que conta, acima de tudo, com respaldo popular. Dito isso, tem bastante estabilidade política, que é outro fator que compõe o risco país, né? Com a força do partido Morena, tanto em municípios quanto em estados, a nível federal, no legislativo e agora também olhando para o judiciário, o aspecto positivo, né, claro que é controverso falar assim, mas se a gente olhar para a questão da estabilidade política, a gente vê que é estável, não tem riscos do governo cair ou de protestos muito fortes. Existe uma aprovação das pessoas em relação ao governo, né? Existe um apoio social à liderança da Sheinbaum e ao Morena. Quando a analista de risco Marina Pera usa a expressão risco país, ela fala da probabilidade do México em enfrentar problemas econômicos, políticos ou sociais que possam afetar sua estabilidade e, consequentemente, a confiança de investidores e parceiros internacionais. Nessa toada, eu perguntei para ela qual era o fator mais preocupante no cenário interno do México atualmente. Ela me respondeu: a corrupção. Corrupção é um problema crônico no México que impacta o risco país. E com essa reforma judicial, infelizmente, esse problema não vai ser resolvido. Vai continuar existindo uma cultura de impunidade, vai continuar existindo corrupção em todos os níveis do governo. Inclusive nessas alianças entre política, crime organizado e, às vezes, até setor privado, né? Em alguns setores também existe muita corrupção. Em 2024, o México obteve 26 pontos de 100 possíveis no Índice de Percepção de Corrupção, o IPC, ocupando a 140ª posição entre 180 países avaliados. Isso coloca o país na última posição entre os integrantes da OCDE e em penúltimo lugar no G20, ficando atrás apenas da Rússia. No cenário latino-americano, o México está abaixo de países como o Brasil, que obteve 34 pontos de 100 possíveis, e do Chile, que obteve 63 pontos dos 100 possíveis. E está à frente de países como Venezuela, que conta com apenas 10 pontos de 100. Apesar dos avanços, a corrupção segue presente no cotidiano dos mexicanos. Está nos bastidores do poder, nas instituições, nas relações promíscuas entre os cartéis e setores do Estado. No entanto, a promessa da Quarta Transformação é de combater esse modelo. E é nesse contexto que nasce uma das reformas mais polêmicas da 4T, que a Marina mencionou agora há pouco, a reforma judicial.
A proposta pretende mudar completamente a forma como juízes, magistrados e ministros da Suprema Corte são escolhidos no México, em nome do combate à corrupção. A principal mudança, o fim da nomeação por critérios políticos e a adoção de eleições populares para os cargos no judiciário mexicano. A justificativa oficial: tornar o judiciário mais transparente, mais próximo da população e menos vulnerável a interesses escusos. Como disse a presidenta Claudia Sheinbaum, não pode haver divórcio entre governo e povo, e a reforma judicial é apresentada como um dos instrumentos para reforçar esse compromisso. No próximo episódio você vai entender o que muda com essa nova forma de escolher juízes, qual o papel da presidente na implementação dessa medida e por que especialistas alertam para os riscos de enfraquecimento do já combalido sistema judicial mexicano. O podcast Claudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana, é uma produção original de Matheus Cerqueira. Roteiro, locução e entrevistas por mim, com apoio de especialistas e do povo mexicano. Neste episódio, ouvimos trechos da presidenta Claudia Sheinbaum, do historiador Lorenzo Meyer, do professor Rafael Duarte e da analista de risco para o México, Marina Pera. A sonorização e edição são dos meus grandes amigos Rafael Canetti e Diogo Leite. Nos vemos no próximo episódio. Sheinbaum e a reforma judicial. Meu muito obrigado e até mais. E se Adelita fuera mi mujer, te compraria um vestido de seda.